explicar um pouquinho o papel da OEA. A OEA é muito importante como um órgão fiscalizador de eleições. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ari Ribeiro do Direto Notícias. Hoje eu entrevisto o professor Sidney Leite, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais pela IBS Américas. Professor, começa fazendo rapidamente um resumo aí. Como que o senhor poderia estar resumindo o seu currículo aqui para a gente, para o pessoal que não te conhece? Qual a sua trajetória dentro de instituições de ensino? Olha, boa pergunta para a gente começar, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou professor há mais de 30 anos, mas não só atuo na sala de aula, mas também na área de direção da educação, com foco em relações internacionais. Minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo é sobre relações internacionais. Atuei em grandes instituições, especialmente aqui de São Paulo, SPM, Belas Artes, entre o Casper Libero, entre outras, mas hoje a minha área de atuação é na IBS Américas, exatamente na área de coordenação do curso em Relações Internacionais. Eu tenho doutorado em Relações Internacionais, mestrado e graduação em História, graduação pelo FRJ, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Metodista, aqui de São Paulo, e também, até pela minha área de gestão escolar, eu precisei também buscar uma titulação nessa área. Então, eu sou pedagogo e pós-graduado em administração e em administração escolar, né? Daí vão mais de 30 anos de atuação na área de educação. Eu me coloco, me apresento sempre como educador. Entendi. E, professor Sidney, quando a gente fala do Brasil dentro da OEA, qual a sua opinião a respeito do Brasil precisar ou não aí, que é o que muito tem se discutido, né? Depois que o Ministério da Defesa comentou sobre o relatório que vai ser exposto na quarta-feira, né, amanhã, e me parece que o Brasil precisa de apoio internacional com relação ao relatório que ele vai entregar. O Brasil fazer parte da OEA, ele depende desse apoio internacional? Qual a sua opinião a respeito desse caso? Explicar um pouquinho, né, sobre o que é a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que foi criada logo depois da Segunda Guerra. A OEA, ela claramente tem um compromisso forte com o tema democracia. E é uma organização que eu diria que tem uma liderança, desde a sua fundação até hoje, dos Estados Unidos. Então, é a organização, inclusive, que envolve todas as Américas. Isso é importante também destacar, né? América do Sul, América Central e América do Norte. Né? E, portanto, é a maior organização internacional, aliás, regional, aqui dos continentes americanos, uma instituição muito importante. O Brasil várias vezes teve diplomatas que foram presidentes da OEA, né? E, portanto, é um ator forte, é um líder importante na OEA. Portanto, é um fórum muito respeitado, muito forte, um fórum legítimo de discutir temas relevantes para os países latino-americanos, né, de uma maneira geral, os países também, né, do mundo anglo-saxão que compõem a América, Estados Unidos e Canadá. Então, eu vejo como um fórum legítimo, forte, né, e que, portanto, decisões que são tomadas ali têm um eco em todo o continente. Dependendo da gravidade da situação aqui no Brasil, dependendo da gravidade do que foi exposto no relatório do Ministério da Defesa amanhã, o senhor acha que essa mudança do cenário americano que está acontecendo agora no Congresso lá americano, o senhor acha que
Isso pode favorecer o Brasil em caso de algum tipo de prova que invalide o processo eleitoral? Bem, nós estamos falando em cima de hipóteses, não é? Sim, sim. Então, vamos sempre usar a condicional. Então, caso tenhamos aí um relatório que traga teses, argumentos fundamentados, sem dúvida, isso pode ter um impacto. Não é? O contexto político latino-americano, americano de uma maneira geral, ele, nesse momento, ele é muito intenso. Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, acabamos de ter eleições aqui no Brasil, tivemos eleições esse ano em alguns países da América do Sul, em especial. Então, o momento, né, digamos assim, é o momento em que está se discutindo, está se debatendo, inclusive sobre processos eleitorais, formas, não é, mais legítimas de democracia. Então, quer dizer, as janelas estão abertas ali. Eu não me surpreenderia, né, se nós tivéssemos aí uma discussão nesse sentido, desde que tenhamos provas substanciais, né? Eu penso que numa democracia nós não podemos fechar nenhuma janela, né, de discussão, de debate, né? Eu vou até usar uma palavra que não é muito comum quando a gente está falando desses assuntos, mas o democrata ele tem que ser um cético, né? Ele sempre tem que duvidar para buscar, né, informações, confirmações e legitimar decisões. É assim que eu penso. E alguma vez na sua vida, o senhor que é um homem de muita experiência, um profissional de muita experiência, alguma vez na sua vida, professor, o senhor viu casos como esse que nós temos visto aí, recente aí, de um grande nome aí, que foi vice agora, né, da Soraya Tronic, né, nas eleições presidenciais, ele está sendo chamado para depor por um questionamento em rede social. O senhor imaginaria que nós chegaríamos a esse ponto algum dia aqui no Brasil? O senhor chegou a ver isso alguma vez na sua vida? Questionar e ser chamado para conversar com a polícia? Num contexto de um regime democrático, parece-me que há um excesso, né, do judiciário extrapolando, né, o seu papel, né, porque se nós estamos falando de um regime democrático, estamos falando de liberdade, né, de expor ideias, de ser cético, de questionar, né? Desde que isso seja feito dentro dos limites estabelecidos constitucionalmente, não me parece razoável cercear a palavra, não é? Colocar, né, uma censura especialmente no campo da política, né, que é o campo da discussão, do debate, da reflexão, né, da negociação de ideias. Então, é saudável para a democracia que exista o contraponto, a voz dissonante. Onde não há voz dissonante, onde não há conflito de ideias, nós não temos democracia, né? Nós temos algo parecido não é, como o que existe, por exemplo, na Coreia do Norte, onde você tem que ter um determinado corte de cabelo. Se você corta o cabelo de uma forma diferente, né, você pode ser punido, né? Eu sou muito iluminista quando penso em democracia, e a minha referência é um pensador iluminista chamado Montesquieu, né? Que, em tese, ele diz o seguinte, né? A liberdade da democracia é exatamente o direito de você falar, pensar, né? Tudo aquilo que você acredita dentro dos limites da lei. Se você não agride, né, ninguém, né, se você não está tergiversando com bases oportunistas, né,
até para desestruturar a democracia, como me parece que o Marco Sintra não fez nada, né, demais nesse sentido, até pela história dele, né? É uma figura muito respeitada, inclusive com posições bem claras do ponto de vista fiscal, né? Ele é um dos mentores do imposto único, alguém que tem responsabilidade, que tem credibilidade, né? Exatamente. Cercear a palavra me parece extrapolar limites. São limites que poderiam ser freados aí, né, pelo nosso sistema de freios e contrapesos que é o Senado. Infelizmente, o Senado está covardado ali, muita gente de mão dada com ministros do Supremo. A gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nada faz, e a gente vê aí o caso dele com o Brumadinho, né, o escritório de advocacia dele defende Brumadinho, tem um caso no STF de milhões e milhões e milhões de reais, que ele tem interesse. Então é um negócio complicado, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, infelizmente foram péssimas escolhas aí, e a gente precisa de pessoas de bem, né? Não só na presidência das casas, mas também 2023 aí, para compor aí as 513 vagas aí da Câmara Federal e as 81 vagas aí do Senado Federal. Então, muitas vezes a pessoa acha que eleger o deputado e senador é o bastante, mas depois vem o outro problema, que é eleger o presidente da Câmara e do Senado, né? E agora a gente está sofrendo por isso, por essas más escolhas aí, que os nossos representantes escolheram mal a presidência das casas. Então, a gente tem que brigar muito no campo político. Infelizmente, a política é tudo, né? Eu costumo dizer isso, que tudo é política, a pessoa é obrigada a falar de política. A gente vê o caso aí de um colega da minha área, que é o Guilherme Fiuza. Ele já falou várias vezes, ele odeia a política, mas ele é obrigado a falar sobre política, a comentar sobre política, né? Então, se todo mundo pensasse como ele, o Brasil era outro. Se o pessoal torcesse para política igual torce para futebol aqui no Brasil, né, o Brasil seria outro, né? Mas, assim, infelizmente, a gente está vivendo num estado de exceção, um momento, né, um momento inédito no Brasil, e a gente espera que tudo se resolva ainda esse ano, que não fique para o ano que vem. A gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe se todo mundo vai manter princípios e valores ano que vem, a gente não sabe se o pessoal vai se corromper ou não, se o poder vai subir a cabeça ou não. Então a gente não sabe se ano que vem as coisas serão melhores, né? Mas, assim, eu queria só finalizar com um outro assunto com relação à área internacional. Existe alguma possibilidade, professor, pelo menos dentro da teoria, na prática a gente não sabe o que pode acontecer, só Deus sabe, mas dentro da teoria, quando se fala em OEA, existe alguma possibilidade dos Estados Unidos interferir no Brasil em caso de intervenção das Forças Armadas aqui no Brasil? Existe a possibilidade de outro país, ou até mesmo os Estados Unidos invadir o Brasil? Ou é exagero, ou essa especulação exagerada do pessoal aqui? Olha, a OEA ela é uma organização que basicamente prescreve, orienta ações diplomáticas. Então, por exemplo, para explicar um pouquinho o papel da OEA, a OEA é muito importante como um órgão fiscalizador de eleições, né? E como também um órgão que vai atuar, os representantes diplomáticos dos diferentes países que compõem a OEA, por exemplo, como um órgão fiscalizador do cumprimento do funcionamento da democracia no continente. Um dos objetivos da OEA é que todos os Estados-membros da organização sejam países democráticos, com a separação dos poderes, eleições livres, né? O direito da oposição se posicionar, se manifestar, né? Então, basicamente esse o papel da OEA. Um cenário em que nós tivéssemos aqui um grave problema de sustentação, né, da democracia, uma guerra civil, que eu acredito que
isso está muito longe, não é, de acontecer. A OEA seria muito mais uma apaziguadora do ponto de vista diplomático, né, de negociar com as partes em conflito. É isso que a OEA tem feito desde que ela foi fundada, né? Entendi. Porque os estados, eles são soberanos sobre a legislação do seu território, né? A organização política, econômica e social dos seus territórios, né? Não caberia à OEA qualquer intervenção direta nesse aspecto. A OEA tem muito mais um papel, como eu falei, diplomático, de coletivamente agir para a preservação ou a instituição da democracia nos estados. Entendi. O senhor já deu uma luz para quem tinha dúvida aí, e o que o pessoal mais tem agora é dúvida, né? Muitos especialistas, a gente percebe o silêncio deles, muitos especialistas estão calados, né? Boa parte da imprensa aí, infelizmente, ela não é informativa e sim militante, né? Pró-Lula, né? Uma coisa que a gente também nunca viu na história do Brasil, uma coisa sinistra, né? Desde 2019, que a gente tem visto esse ativismo aí judicial, ativismo da imprensa, ativismo político aí contra o presidente da República, né? E o senhor, essa conversa de hoje, eu acredito que vai ajudar muitos aí que têm dúvidas com relação ao EA, né? Então eu agradeço muito por esse momento, pela atenção que o senhor nos deu aqui, agradeço pela entrevista, e se o senhor quiser fazer suas considerações finais, o senhor fica à vontade. Bom, primeiro que foi um grande prazer conversar com você, né? E clamo, não é, por um Brasil, né, soberano, independente, capaz de tomar as suas decisões. Eu acho que eu penso dessa forma, você e todos os nossos espectadores e ouvintes. Professor, muito obrigado e desejo sucesso aí na sua caminhada, sua carreira. Tudo bem? E vamos ficando por aqui com o professor Sidney Leite, coordenador de Relações Internacionais da IBS América. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.